Já eu quero trabalhar com vocês, pessoal, ah, o cálculo da área total de um sólido geométrico, tá certo? Faríamos isso ao vivo hoje, não fosse o problema que ocorreu aqui no computador, mas aí, como eu sei que esse tema ele pode oferecer alguma dificuldade para a maioria de vocês, eu quero ajudá-los como se a gente tivesse olho no olho, tá? Eu enviei umas videoaulas, alguns gostaram, alguns acharam bacana, mas eu sei que alguém está aí querendo ouvir a voz do professor, não é? Claro, a gente aprende mais quando a gente tem uma amizade, né? Quando a pessoa que está emitindo conhecimento, ela já é familiar, digamos assim. Tudo bem. Cara, o que é a área total? Então, aqui na página 54 do livro de vocês, tá aí, eu já enviei para todos essas páginas em PDF. Quem não tem livro, baixa o PDF, estude em casa, por favor, se dediquem, tá certo? Outro detalhe, depois vou colocar lá na Classroom, mas, cara, seria muito bom que todos se inscrevessem no Enem, tá? Eu espero realmente que todos se inscrevam no Enem, tá? Mas, enfim, a vida é de vocês, eu só sou um conselheiro e, é claro, se eu pudesse, eu empurraria vocês para fazer o Enem, porque é uma oportunidade, né, pessoal? Tá certo? As inscrições elas ocorrem nesse mês, já começaram essa semana e vão, não sei se até o final dessa semana ou da outra. Depois vou enviar o link para que todos se situem e aqueles que ainda não se inscreveram possam fazê-lo o quanto antes. Aqui nós temos 5 exemplos de prismas, né? A gente já viu tanto na sala de aula quanto em videoaulas. A área total é exatamente isso que a expressão ela quer. Ó. Aqui na página 55 aparece a área da superfície de um prisma. É interessante que você tenha uma visão panorâmica, uma visão desse objeto, desse poliedro planificado, como a gente também já estudou na sala. Professor, o que é isso? É o camarada desmontado, tá certo? Então, por exemplo, esse prisma de base hexagonal, ele desmontado, aí você observa, ele tem vários retângulos, tá ok? Mais dois hexágonos. Então, se eu quero calcular a área total dele, o que é que eu faço? Eu calculo a área desses dois hexágonos, que são hexágonos congruentes, ou seja, de mesma área, tá certo? E a área desses 6 retângulos. Calculando a área dos 6 retângulos, somando e juntando com a área das bases, que é a área dos dois hexágonos, acabou. Aí você obtém o que a gente chama de área total. Então, existem atividades resolvidas aqui no livro que ajudam o aluno a se familiarizar com essas ideias, tá certo? E eu quero resolver aqui algumas questões para que vocês possam recorrentemente consultar e tirar as dúvidas de vocês e desenrolar as questões que eu passei nessas páginas, tá? Ok, por exemplo, essa questão 27, observe o prisma reto. E você tem aqui um prisma, não é? A base dele é o quê? Você tem 8 lados, então você tem um prisma octogonal, porque a base dele, a tampa e a base são dois octógonos. E ele é reto porque ele não é inclinado, não é? Certo? Ele é perpendicular à base, ao solo. Tá, a letra A diz assim, olha, como pode ser nomeado esse prisma? Acabamos de falar sobre isso. Prisma de base hexagonal, perdão, octogonal, ou prisma octogonal. Determine o comprimento de PR. Uau, cadê PR? Aqui nós temos PR lá embaixo, legal. E calcule a área do triângulo PQR. Triângulo PQR. Então, a letra A, tranquilo. Vamos às demais letras. E aí eu quero fazer com vocês aqui. Ó. Eu já deixei aqui preparado o quadro para gente trabalhar aqui as continhas, tá?
Então, primeiro deixa eu anotar aqui. A letra A, o que é que a letra A pede? Vamos colocar aqui, a letra A, ela pede de vocês, ó. Aliás, a letra A é o nome do poliedro, né? A letra B, que é a medida PR, quanto é que mede PR? E a letra C, ela quer a área do triângulo PQR, correto? Isso, PQR. Então, deixa eu colocar aqui a área do triângulo PQR. Então, vamos desenrolar juntos aí essa parada. Bom, eu vou fazer uns traçados aqui só para que todos enxerguem direitinho que a questão ela exige do aluno. Ó. Você tem aqui, deixa eu tracejar para dar uma ideia de profundidade, né? Você está aqui em P, olha só, rapaz, é isso aqui, ó. Professor, estou entendendo, quer dizer, deixa eu pegar aqui o PQ, que ele também vai pedir na letra C, e o QR. Uau! Caramba, então, observe esse triângulo daqui, PQR. Qual é a área dele? Aí você tem que se lembrar de que a área de triângulo, como que a gente calcula, pessoal, a área de triângulo? A área de triângulo é a medida da base vezes a medida da altura. Você vai dividir tudo isso daqui por 2, e aí você obtém o que a gente chama de área, ou seja, a área é a medida da superfície desse triângulo. Vocês me entendem? Cara, professor, e como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos fazer juntos. As outras você faz sozinho, mas essa eu quero fazer com você. Olha, PQ é uma medida que não foi dada, mas essa medida daqui do lado, de cada lado do octógono, mede 6, e essa outra largura daqui, ó, desse retângulozinho aqui, você está vendo? Vale 8. Também a questão te deu a altura do teu prisma, é de 24 centímetros. Uau, que beleza! Então façamos o seguinte, vamos dar uma olhada nesse retângulo aqui. Deixa eu desenhá-lo aqui fora. Observe que esse retângulo, vou colocá-lo aqui do lado. Esse retângulo, ele possui as seguintes medidas, tá? Aqui 6, aqui é o P, tá? E aqui é o Q, certo? Eu apenas desenho o camarada numa panorâmica aqui. Então, essa medida daqui é 6, essa medida daqui é 8. É verdade. E ele quer essa diagonal, pessoal, vocês percebem? Essa diagonalzinha aqui é o PQ, é a distância PQ. Ora, mas observe que PQ, a diagonal desse retângulo, ela divide esse retângulo em 2 triângulos, sim ou não? Não é verdade? 2 triângulos, e digo mais, 2 triângulos retângulos, ó. E o teorema de Pitágoras, que vocês devem ter aprendido com algum professor lá no ensino fundamental, o teorema de Pitágoras diz que se você sabe a medida dos catetos do seu triângulo retângulo, então você descobre a medida da hipotenusa. Eita, professor, eu não me lembro disso, cara, me ajuda, tá? Tudo bem, vou te ajudar. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou chamar de x essa medida daqui e vou enunciar e escrever a ideia de Pitágoras. Pitágoras é o seguinte, olha, esse lado ao quadrado, que a gente chama de hipotenusa, é o maior dos 3 lados de um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, porque ele é reto aqui nesse ângulo, ó, mede 90 graus, será igual à soma dos quadrados dos catetos. Ô, professor, o que são catetos? Cara, cateto é a medida, cateto é o que a gente, é como a gente chama os outros 2 lados do seu triângulo retângulo, tá? Cateto que mede 6, cateto que mede 8 e a hipotenusa, que é o maior dos lados. Tá, legal. Então, vamos fazer essa continha. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64.
A soma disso vai te dar 100. Ah, é verdade. E quem que vai ser o teu x? O x vai ser a raiz quadrada do 100, ou seja, a gente tem aqui a potência com expoente 2, digamos assim, a função inversa ou a operação inversa da potência de expoente 2 é a raiz de índice 2, ou a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 100 é exatamente 10. Ah, então pera lá, o que é que a gente obteve até agora, pessoal? A gente descobriu esta medida daqui, ó, PQ, então vou colocar aqui. Ah, é verdade. Essa medida PQ, descobrimos, vale 10 centímetros. Show de bola, cara. Muito tranquilo isso daí. Sendo que o problema não termina por aí, tá certo? Ele quer a área desse triângulo e ele ainda quer essa medida daqui, PR. Tá certo, vamos descobrir. Tá, vamos, acho que dá pra gente primeiro fazer a letra C. A área é mais rápida. Então, tá. A base, podemos dizer que, imagine esse triângulo apoiado, ou seja, em pé, apoiado em PQ. Tá certo? Então, ele vai ser a base. PQ vai ser a base. Então, eu vou colocar aqui 10. Qual que é a altura desse triângulo, pessoal? Olha, a altura dele é QR. A QR vale 24. Show de bola. Aí você descobre aqui a área desse triângulo por meio dessa fórmula. Tá certo? Eu estou usando esse exemplo para mostrar para vocês o que é que vocês vão fazer. Não é quando se trata de área total. Estou começando devagarzinho, pegando apenas uma questão que trabalha um pedaço do sólido geométrico. Mas as próximas questões a galera vai trabalhar com todos os pedaços do seu sólido geométrico, tá certo? Então, 10 vezes 24, 240 dividido por 2, 120 centímetros quadrados. É a área do triângulo que a questão pediu para você, tá certo? E a letra C já foi feita. Como que a gente faz a letra B? Cara, PR. PR. Eu quero que você perceba que esse triângulo, ele é retângulo. Por que ele é retângulo? Porque esse sólido geométrico, ele é reto, né? Observe aqui, você tem o lado QR, você tem o lado, a diagonal, né, desse retângulo menor, PQ, e aqui, ó, esse ângulo daqui, pessoal, é um ângulo de 90 graus. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para você ver. Tá? Alguma coisa assim, ó. Estou entendendo, professor. Quer dizer, esse triângulo é uma versão maior deste daqui. Então, usa Pitágoras novamente. E aí você descobre, tá certo, a medida desta hipotenusa. Eu vou começar aqui a questão e vou deixar você terminar aí. Então, a letra B, a gente faz assim, olha, quem que é PR? Vamos chamar PR aqui de Y. Tá, então, de acordo com Pitágoras, PR ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado vai ser os catetos, a soma dos catetos ao quadrado. 10 ao quadrado, mais esse outro catetão, 24 ao quadrado. Tá certo, pessoal? Então, aqui está o início dessa questão. Vocês poderão terminá-la sem problema.